5 minutos, vê e entende. Se é uma partícula da língua portuguesa definida pelo dicionário como uma reciprocidade, condição de reciprocidade, uma incerteza, uma quase certeza. Quanto ao resultado, depende de uma condição, indica, portanto, a palavra se indica condição. Me lembro agora do se. São duas tônicas faladas na nossa língua. Se você ou se você. O si já se leva logo a nota musical si. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Depende de continuidade, porque ele reclama a próxima nota. O si sempre na música, como também na língua portuguesa e ainda no direito, implica numa condição. Veja o que diz o direito. A doação condicional. Por que eu estou falando em doação? Porque eu vou falar sobre a aliança de Deus, de doação, de graça para nós. É uma aliança de graça pela fé, com uma condição que pode ser resolutiva ou suspensiva, como informa o direito. A doação condicional é aquela que está expressa no C, estabelece condição resolutiva ou suspensiva. A condição suspensiva é identificada pela condição C. A doação pode ser cancelada se não houver o cumprimento da condição. Ela, portanto, é subordinado, o efeito da doação é subordinado à liberalidade, é uma condição de liberalidade subordinada a uma contraprestação que não é pecuniária, porque ela é doação, ela é graça, é doada, não pode ser paga, mas tem condição. E se a condição não é incrementada, há uma resolução ou uma suspensão até que venha a ser completada. As promessas de Deus seguem o mesmo princípio do direito aqui expresso. É um evento futuro e incerto, pois depende da nossa aceitação. É de graça, Deus oferece, mas você aceita ou não. Assim, enquanto a condição não se verifica, o donatário, aquele que recebe a doação, não pode exigir o resultado da condição, pois não se operou ainda o implemento da condição. Ele não pode cobrar a dívida do doador. Como assim dívida do doador? Sim, porque a partir do momento que o doador se compromete em fazer a doação, ele cria uma obrigação. E o se, uma vez concretizado, implementado, torna aquela pessoa que é o donatário, que é o beneficiário da doação, com o direito de cobrar, inclusive na justiça, a doação. É uma promessa que se perfectibiliza. E Deus fez várias promessas, muitas promessas, como vemos em Gênesis 18, 19, 26, 4 e 5, Êxodo 19, 5 e Levíticos 26, 3, que vamos ler daqui a pouco, no Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Agora você está nos 5 minutos, entende um resumo da nossa programação. Veja, Deus então oferece de graça bênçãos para o homem. Entra na arca, construi a arca. Se você entrar na arca, você e sua família estarão salvos. Noé se salvou e estamos nós aqui como testemunhas disso, salvos porque Noé e sua família entraram na arca. Toda vez que Deus dá a bênção, também nós temos que prosperar recebendo, cumprindo a obediência. A obediência é sempre o termo condicional de Deus, porque ele não pode salvar se não entrar na arca. Ele deu as medidas, previu os acontecimentos, pôs a fé no coração. Ele faz em nós, ele opera em nós o querer e o efetuar. Nós vemos que Tiago, capítulo 1, versos 17, Filipenses 1, 6 e 2, 3, falam que Deus é quem opera em nós o querer e o efetuar. Ele faz as boas obras prosperarem nos seus filhos. Portanto, se nós entregarmos a Deus, confiarmos nele, fé, nós receberemos a graça de sermos transformados em filhos da obediência e não filhos da desobediência, aqueles que não se tornam filhos de Deus porque não se assemelham a ele em suas obras. Não podem reclamar de Deus o cumprimento das promessas. Recebem as bênçãos comuns, o ar, o sol, a luz, a vida, mas a continuidade da vida depende daquele que comunicou a vida. Se guardares os meus mandamentos, então serás feliz na terra, diz a palavra de Deus. Alguns reclamam
o cumprimento dessas promessas sem entrar na arca, sem obedecer, sem querer mudar o seu eu. Querem ir para o céu e fazer dele um inferno, porque querem levar consigo os seus pecados, as suas maldades. Deus põe em condição: se você fizer as boas obras, se você obedecer, então terás um lugar, porque nós seremos semelhantes a eles, podemos cobrar. Sim, ao contrário do que alguns pensam, nós temos um direito adquirido quando cumprimos a promessa. Mas como cumprir a promessa e obedecer? Lembro, ele é quem opera em nós o querer e o efetuar. Curta, compartilhe, siga essa programação e daqui a pouquinho, Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Espero você siga a nossa página. Que Deus te abençoe.